Oi, oi. Boa noite. Colocar o óculos. Boa noite, gente. Então, mais uma live falando sobre o autocuidado na nossa maratona do autocuidado. Boa noite, Sayonara. Chegou aqui a nossa convidada. Então, essa live de hoje, né, a gente vai falar sobre o autocuidado financeiro, né? E falar da importância, né, desse autocuidado na nossa saúde mental, né, do autocuidado financeiro com a saúde mental. E eu fiz uma enquete logo um pouco mais cedo, né, perguntando se a saúde financeira está intimamente ligada com a saúde mental. Eu não encerrei ainda a enquete e a maioria das pessoas colocaram não, que não está intimamente ligada à saúde mental. Porém, o comportamento financeiro está sim intimamente ligado à nossa saúde mental, gente. E existe aí por duas ou até mais fatores, mas vou trazer dois aqui. Que primeiro, né, existe pessoas que com doenças, né, mentais que pode, né, não vou dizer que é todas, mas podem trazer sim prejuízo no seu financeiro. Essas doenças relacionadas à compulsão, né? Existe aí uma doença chamada oniomonia, que é uma doença referente a uma compulsão de compras. E tem uma pesquisa que mostra que 5% da população sofre com essa doença e o público maior são as mulheres, né? Fora a oniomonia, existe também aí a bipolaridade também, que faz com que as pessoas tenham aí um descontrole, né, financeiro. Um outro ponto também que eu acho que a gente pode citar, né, outro lado da via, né, que uma pessoa, vamos dizer, saudável, né, não tendo nenhuma doença pré-existente, pode adoecer, sim, com a falta de dinheiro, né? Pode causar, a falta de dinheiro causa depressão, baixa autoestima, né, desânimo. Eu te chamei, eu já te chamei. Oi, tá entrando. Tá. A internet estava com um pouco. Olá! Oh, Pronto! A nossa ilustre chegou! Quer dizer, já eu estava aí, estava né? aqui, Ouvindo um pouquinho. exatamente. Boa noite, pessoal. Então, se apresente melhor, Sayonara. Nossa educadora financeira, estou ansiosa aqui para ouvir aí seus ensinamentos mesmo, Ah, viu? Foi muito útil que para mim. bom. Muito obrigada pelo convite de participar dessa semana do autocuidado. Na verdade, a gente sabe o tamanho que é importante, né? A educação financeira dentro de um equilíbrio físico, de um equilíbrio mental. Eu vi você comentando que lançou uma enquete e tá com uma parcial aí de que as pessoas não entendem que o aspecto financeiro tem total. É, deixa eu ver aqui, a minha tá funcionando.
Deu uma falhinha aí na Ah, sim, internet. falhou. Você conseguiu me ouvir? Não. Não. Você tem como repetir? Não Isso, não consegui tem te ouvir. problema não. Eu vi que no início da live você mencionou sobre uma enquete que você lançou no canal, né? Questionando as pessoas sobre a Ah, correlação entre a saúde financeira e a nossa saúde mental. E as pessoas, de um modo geral, disseram que não tem conexão. E na verdade tem tudo a ver. Na verdade, o aspecto financeiro, ele dita muito de como será o nosso equilíbrio emocional, não é mesmo? sim, está tudo interligado, né? Tá voltando agora. Tá conseguindo me ouvir? Tá travando, tá bem robotizado. Você tá conseguindo me ouvir? Tô conseguindo. Agora Ah, não, estou. eu não tô te vendo. Na verdade, não tem imagem e eu tô ouvindo bem falhado. Ai, meu Deus. Será que é a minha internet? Eu questionei até o meu esposo Deixa eu olhar aqui o se era Wi-Fi. algum problema com a nossa internet aqui, mas parece que ela tá bem estável, sabe? Conseguindo me ouvir? Aqui. Eu consigo te ouvir agora. Agora eu tô conseguindo te Ah, sim. ouvir. Eu não tô te vendo. Eu tô te ouvindo agora, tá um pouquinho robotizado, mas eu tô conseguindo pelo menos ouvir. Mas ver eu não tô conseguindo te ver. Uhum. Tá conseguindo me ver agora? Que agora eu tô conseguindo te ver mais nítido. Pronto, vamos lá? Tá conseguindo? Agora eu Pronto, eu consigo tô te te vendo ver. também. Tá mais nítido. Isso, Tô. internet nos ajude, porque o conteúdo é Pronto. importante, o conteúdo é, né? Ô, Senhor. Oi, tá conseguindo? E é o Instagram. Tá ouvindo? Tô conseguindo te. Eu consigo te Então ver vamos lá. agora. Então vamos Pronto. embora. Bom, as Vamos lá. pessoas elas disseram que não tem tanta correlação, né, a questão emocional com as finanças. E assim, as pessoas elas muitas vezes elas não atrelam, né, a felicidade a esse equilíbrio financeiro. E a gente sabe que realmente a felicidade ela tá ligada às pequenas coisas da vida, né? Não necessariamente uma pessoa ela é próspera porque ela tem dinheiro. Então ela pode ser próspera porque ela tem outras coisas simples, mas de valor que realmente faz com que ela seja uma pessoa próspera. Mas financeiramente falando, pessoas que possuem desequilíbrio, né, financeiro são pessoas que têm uma tendência muito grande a desenvolver inúmeras comorbidades, como conversamos há algum tempo, né? Inclusive diabetes, problemas de hipertensão devido ao desequilíbrio, o estresse propriamente dito. Quem não tem dificuldades, né, de dormir porque está com desequilíbrio financeiro, está com as contas um pouco É. instáveis, está tendo menos entradas e mais saídas. Então, isso promove um desconforto muito grande nas pessoas e acaba afetando o aspecto emocional. Quem nunca teve discussões e brigas familiares com o esposo, com os filhos, devido às questões financeiras? Às vezes a pessoa está apertada, o filho está lá deixando a luz acesa o tempo todo, consumindo, né, gastando um dinheiro que às vezes a pessoa está com dificuldade para ter. Então, assim, saúde financeira e saúde mental têm uma ligação assim muito próxima, elas andam em paralelo.
Pessoas equilibradas financeiramente, é comprovado, são mais felizes e a felicidade acaba atraindo mais prosperidade para essas pessoas, não é? E trazendo aqui, a gente já está no final, né, do mês de setembro, ou já estamos no mês de Mês, outubro, dia eu estou útil pensando de ainda no mês de setembro. Mas assim, mas falando aí da campanha, né, do suicídio e tal, e a depressão é um dos fatores, né, falando de doenças, né, a depressão está lá como primeira, né, a depressão e a bipolaridade, que estão associadas também, né, a essas, a doenças provocadas ao uso exagerado do financeiro por conta das compulsões, né, que ela podem trazer. E a depressão está muito associada ao suicídio, exatamente. né? E se a gente pensar que um dos fatores também está lá, não só relacionado à depressão, mas relacionado à falta de dinheiro, que leva essas pessoas a cometer Sim, o suicídio. Então, está muito ligado, sim, à nossa saúde pessoas mental. desequilibradas financeiramente sofrem de estresse, irritabilidade. São pessoas, como eu falei, que têm desentendimentos familiares. São pessoas que costumam ter insônia, dificuldades para dormir em decorrência das finanças. Essas pessoas, elas costumam ser menos produtivas, justamente devido a esse estresse, essa ansiedade, essa inquietude. Então, pessoas, por exemplo, que trabalham com metas tendem a vender menos, né, a ter menos resultado, menos produtividade em decorrência de finanças desequilibradas. Por quê? É humanamente impossível você estar em casa com um problema e você não levar esse problema para onde você estiver indo, porque o problema ele está aqui, ele está na mente. Então, quando a pessoa ela vai trabalhar, o problema está indo junto com ela. E por mais que ela ache que, não, estou colocando ali na gaveta, agora eu vou ser profissional, não vou pensar nos meus problemas, mas não é assim que na verdade acontece. Então, a pessoa ela tem insônia, devido à insônia, ela acaba tendo baixa produtividade, corre o risco até de perder o emprego e de um problema que era relativamente pequeno e fácil da gente conseguir contornar, né, de conseguir resolver essa questão do desequilíbrio financeiro, acaba acarretando vários outros problemas. Pessoas, por exemplo, que às vezes devido ao estresse, né, a esse desequilíbrio, desenvolve, por exemplo, a hipertensão. Se a pessoa desenvolve hipertensão, além de ter a doença instaurada no seu organismo, vai ter que comprar medicamentos e vai aumentar ainda mais o seu passivo financeiro. Então, para você ver o tamanho da É, conexão que o aspecto financeiro traz para a vida de um ser humano, né? Então, é muito importante cuidar dessa questão financeira e não é algo difícil, não é algo impossível, para que ela tenha um pouco mais de equilíbrio nos demais aspectos, né? Nos demais pilares aí da vida. com certeza. E você falando, né? Eu como trabalho com relacionamento, e é um dos fatores, sim, que leva o casal, né, a brigar muito é por conta do financeiro, quando existe aí um descontrole de ambos, ou até às vezes um dos parceiros, e aí não entende. A baixa autoestima também está, né? Quando a pessoa está com o financeiro ruim, a pessoa fica desanimada, a pessoa não quer se Exatamente. socializar, se isola, se sente Muito. culpado, né? E isso tudo Isolamento social faz vai parte, afetar a sua o saúde isolamento mental. social, até porque uma pessoa desequilibrada financeiramente chega um momento que ela não tem linha de crédito. Dependendo do tamanho do desequilíbrio, ela não vai ter cartão de crédito, não vai ter saldo para fazer as compras, às vezes já vai estar com a conta estourada, não vai ter cheque especial. Então, essa pessoa ela não vai ter nem condições de realizar com as outras pessoas. Quando ela receber convites, por exemplo, para poder manter esse convívio social, ela não vai conseguir, porque ela não vai ter nem recurso para poder subsidiar isso. Sem contar o sentimento realmente de impotência, sabe, de tristeza mesmo, de insatisfação por estar naquela situação, porque esse sentimento faz com que ela realmente se isole do meio ao qual ela está inserida. Então é extremamente importante cuidar desses aspectos para que ela viva feliz realmente, né? Com certeza. E aí a gente conversou sobre fatores que pode levar, né? Que você falou, Ana, está muito assim na raiz, que muitas vezes a pessoa acha que até resolve, procura um contador, né? Procura uma pessoa que vai ali ajustar, consegue
equilibrar, né, aquela dívida, mas aí depois volta ao mesmo comportamento de Exatamente. gastar, Sim, né, de entrar no vermelho novamente. E aí a gente entende que está muito mais profundo, né, a exatamente. raiz desse Sim, na problema. verdade, a relação que a gente tem com o dinheiro, né? A gente precisa entender que o dinheiro ele é um meio. E as pessoas, a maioria das pessoas, elas têm dificuldade de se relacionar com o dinheiro. O dinheiro, ele, e muitas vezes isso está ligado às nossas crenças, né? Crenças essas que a gente desenvolve na nossa infância, na nossa adolescência. Então, na verdade, isso vem da educação, do início. Então, muitas crenças que a gente tem limitante em relação ao dinheiro, muitas vezes vieram dos nossos pais, vieram da nossa criação. E não adianta nada uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, pessoas que têm crenças limitantes em relação ao dinheiro, tendem a afastar o dinheiro de si. Afastar mesmo. E por exemplo, uma das maneiras da pessoa afastar o dinheiro é contraindo dívidas, porque se ela contrai dívidas, ela nunca vai ter o dinheiro com ela. Então, são pessoas que não conseguem atingir a prosperidade financeira. Pessoas, por exemplo, que têm. A quem nunca vivenciou, por exemplo, uma mãe, ou um pai, ou um tio, bater na mão de uma criança que tentou colocar a mão no dinheiro e disse que o dinheiro era sujo. Essa situação, por exemplo, cria através de um forte impacto emocional, porque a criança tomou um tapinha, ela assustou naquele momento, criou na criança uma crença de que dinheiro é sujo. Quem nunca cresceu, por exemplo, escutando que dinheiro na mão é vendaval? Tem até música que traz isso. A pessoa ela escutando, porque as É. nossas crenças, elas são formadas, né? Não sei se vocês têm conhecimento sobre isso, mas existem duas maneiras da gente conseguir formar crenças ou modificar as crenças que nós temos. A primeira forma é sobre forte impacto emocional, como eu falei, de bater na mão de uma criança. E a segunda maneira é repetição. Então, por exemplo, uma música. A gente escuta aquela música várias vezes. Aquilo ali fica. Por isso que a gente tem que tomar cuidado até o tipo de música que a gente escuta. Porque muitas mensagens que estão nas músicas, o nosso inconsciente está recebendo aquela mensagem e absorvendo aquilo. Então a gente tem que tomar cuidado até com que tipo de coisa que a gente anda escutando. Porque se a gente está no meio, por exemplo, se eu estou cercada de pessoas que são endividadas, negativas, e que sempre estão falando mal das coisas, como essa, né, essa crença, por exemplo, tem pessoas que acham que pessoas ricas são ricas porque fizeram algo ilícito, algo errado. Não significa, por Ilícito. exemplo, que a pessoa ela trabalhou, que ela batalhou, que ela estruturou a vida dela para ela poder alcançar uma prosperidade financeira. Então, essas crenças, elas são fundamentais para que a gente consiga efetivamente ter um equilíbrio e uma prosperidade. E pessoas com crenças limitantes, não adianta eu tratar, por exemplo, a dívida e o equilíbrio financeiro daquele momento, porque a crença ela continua. A crença ela faz parte de quem eu sou. Então, se eu não vou na raiz, né, não adianta eu tratar o fruto, que é o endividamento. Eu preciso tratar a causa, eu preciso tratar a raiz. E a raiz está onde? No quem eu sou, nas minhas crenças, naquilo que eu acredito, nos valores que eu tenho para minha vida. Então, se a pessoa ela trabalha essas crenças, ela tem a possibilidade, por exemplo, muito grande de não ter problema com dívidas no futuro. Então, não adianta tratar as dívidas. Claro que uma pessoa, quando a gente faz um planejamento e uma organização financeira, a gente vai trabalhar sim para poder estruturar, quitar as dívidas, mas o papel do educador financeiro é também trabalhar a raiz do problema em comunidade, assim, na verdade, em parceria com uma terapeuta, com uma psicóloga, porque a gente vai na raiz do problema, né, na reprogramação das crenças, existem inúmeras técnicas, né, de coach, de reprogramação em neurolinguística, justamente para que a gente consiga modificar essas crenças. E como eu falei para vocês, toda crença que eu tenho, gente, na verdade, ela pode ser modificada. Do mesmo jeito que eu conquistei aquela crença, ou por repetição, ou por forte impacto emocional, eu posso reprogramar. Ou forte impacto emocional, como por exemplo, tem várias imersões, programas de coach que fazem isso, ou através da repetição, que é a adoção de um novo hábito. A partir do momento que eu começo a adotar um novo hábito e faço aquilo todo santo dia, às vezes repito aquilo comigo todo santo dia, eu tenho uma tendência de conseguir reprogramar aquela crença. Às vezes era uma crença limitante, eu posso transformar essa crença numa crença edificante, passando a ter, por exemplo, uma melhor relação com o dinheiro.
Com certeza. E assim, quando a gente fala em relacionamento com o dinheiro, um bom relacionamento, a gente fala em cuidar dessas crenças, cuidar até se por acaso acontecer de uma pessoa estar envolvida, acometida de alguma doença mental mesmo. Você falou, ah, Ana, se for, eu percebo ali que tá, não é uma compulsão, alguma doença mental, eu tenho que encaminhar para um Isso. psicólogo, porque precisa também tratar da Na verdade, é doença, um né? trabalho multidisciplinar. E aí teve uma seguidora aqui que colocou que acho que subiu o comentário dela, mas para ficar rico no Brasil é só jogador de futebol e outra coisa aí que Ah, não deu deixa para eu ver aqui. RN ver que subiu Bulhões. aqui. Veja Sim, aí. pois então, essa é É, uma crença limitante. Eu tenho total convicção que é possível pessoas normais, pessoas comuns, se tornarem pessoas prósperas financeiramente. Ser rico, gente, é muito relativo. Ser rico para mim pode significar ser rico para você pode significar outra coisa completamente diferente. tchau. Exatamente. Então, essa questão da riqueza, ela vai muito além, porque é muito pessoal. Mas o que eu posso dizer para vocês é que existem técnicas e uma sistemática, uma maneira de condução de vida que faz com que você se torne uma pessoa próspera. Por quê? Na verdade, você não vai ser funcionário do dinheiro. Na verdade, o dinheiro vai trabalhar para você. E existem maneiras de você, independente da quantia, pessoas que ganham pouco, pessoas que ganham um pouco mais, independente da remuneração da pessoa, é possível, por exemplo, colocar a máquina dos juros compostos para trabalhar para você. Tudo depende da inteligência que a pessoa tem e de como ela faz uso do dinheiro. É por isso que é importante ter uma boa relação com o dinheiro. Pessoas prósperas, gente, elas são pessoas E prósperas quando. porque ela tem a mentalidade próspera. O dinheiro ele é apenas uma consequência da mentalidade das ações daquela pessoa. A gente pode ver, por exemplo, falou sobre jogador de futebol. Quantos jogadores de futebol estão quebrados nesse país? Quantas vezes a gente vê pessoas que tiveram muito recurso e que não souberam administrar esse recurso? Pessoas, por exemplo, que ganham Big Brother, ou até mesmo que ganham na loteria, isso já passou, inclusive, naquele programa da Rede Globo que passa à noite, na sexta-feira, Globo Repórter. Quantas vezes já falou, pessoas que ganharam milhões, como elas estão hoje? Se elas não mudaram a mentalidade delas para uma mentalidade próspera, possivelmente elas estão pobres novamente. Então, na verdade, o problema do dinheiro é como eu lido com o dinheiro. Não é, na verdade, ter o dinheiro. Ter o dinheiro é uma consequência das minhas ações. E tudo começa de pouco. Se você adota padrões e condições Eu, assim, se você estrutura a sua vida para poder ter uma boa relação com o dinheiro, a prosperidade financeira é simplesmente uma consequência, eu posso garantir. e o autocuidado, quando a gente fala em relação ao dinheiro, não é ficar rico, né? É ter um bom relacionamento com esse dinheiro, no sentido de poder quitar dívida se tiver dívida, né? De conseguir poupar, de conseguir investir, de conseguir colocar algum sonho em prática, de Exatamente. conseguir colocar, né, algum propósito Poder em ajudar as prática, pessoas. né? Eu acredito ajudar as pessoas, né? Não ficar o tempo todo. Eu sei que a gente vive em uma sociedade, nós brasileiros, né? A maioria é classe média Sim, baixa. Eu sei que tudo para a gente é no sentido de financiar carro, financiar casa para a gente ter o patrimônio, é tudo. Mas se a gente conseguir ajustar, né, da melhor forma, colocar ali o equilíbrio, né? Dentro dessas finanças, o que é lazer, o que é que eu posso gastar ali, me proporcionar ali algo diferente, o que é que eu vou guardar aqui para um sonho lá na exatamente. frente, eu Sabe sei o que eu que não vou é conseguir realizar importante? agora, mas eu posso se programar, se Sabe, organizar para é isso, né? importante que a gente tenha consciência, e eu acho que isso é crucial, assim, para que a gente tenha uma melhor relação com o dinheiro, é a gente dividir tudo, por exemplo, que a gente compra, que a gente adquire, entre desejos e necessidades. A partir do momento que a gente começa a categorizar aquilo que eu estou fazendo aquisição entre um desejo e uma necessidade, eu consigo cortar, por exemplo, coisas que não estão me levando rumo aos meus sonhos. Gastos desnecessários que vão estar comprometendo. Sabe, uma das estratégias que a gente adota com os nossos mentorandos em relação à educação financeira é justamente estabelecer sonhos, metas. Você tem um propósito de vida. Sabe por quê, gente? Um barco que não tem propósito, que não tem uma direção, que não tem um rumo definido, ele vai ser um barco à deriva.
E aí depende da pessoa. Se a pessoa escolhe viver essa vida de um barco à deriva e para ela tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, se a pessoa escolhe ter um propósito na vida, uma pessoa com propósito, com certeza as ações dela vão ser congruentes com aquele propósito. Quantas pessoas, por exemplo, em um curso que eu fiz, tem um exemplo, um case de sucesso, por exemplo, de uma pessoa doméstica que ela. Só que na verdade, assim, ela é um case mesmo, tá, gente? Não significa que a disciplina que ela teve, a maioria da população não tem. O que ela fez? Ela falou assim: não quero comprar o meu primeiro imóvel à prestação, porque eu não quero pagar 2, 3 imóveis. O que ela juntou recurso a vida inteira durante o tempo que ela estava trabalhando. Quando ela completou exatamente 60 anos, que era o propósito dela, ela foi e fez a aquisição do primeiro imóvel dela à vista. Quantas pessoas morrem no nosso país sem ter o imóvel próprio? Então ela conquistou algo que a maioria da população não tem. E sendo doméstica, ganhando um salário mínimo, porque ela teve disciplina. Então, a educação financeira, ela tem muito a ver com você ter disciplina e ter propósito na vida. Porque com propósito, você consegue avançar. Você consegue... Quantos cases de sucesso nós temos de pessoas que começaram do zero, tendo uma mentalidade próspera e agindo em prol dessa mentalidade, né, em prol dos desejos, das metas, essas pessoas conseguiram prosperar e hoje estão aí impactando muitas vidas. Nós temos muitas pessoas assim. Então é importante essa questão da mudança de mindset mesmo. Eu li uma pesquisa, né, do SPC Brasil, que traz que a cada 10 brasileiros, 6 nunca, ou algum momento, às vezes, se dedica, né, à atividade relacionada à educação financeira. E aí você me trouxe até uma notícia boa, falando lá das diretrizes das escolas, que vai incluir no currículo, né? Na grade curricular e a educação financeira, que já existe, em né, na realidade. 2020 saiu, né, o Ministério da Educação soltou uma determinação de que é obrigatório ter a aula de educação financeira na grade curricular das escolas. Porém, isso é um embrião. Eu acho que, na verdade, a gente tem que começar de pouco mesmo, né? Na verdade, o importante é começar. E o que aconteceu foi isso. Eles soltaram essa determinação e aí as escolas começaram a se adequar. Porém, a grade da escola, os professores, eu tomei conhecimento, eles não foram educados, né? Não tiveram a orientação. Então, as escolas têm ensinado um pouco por rumo mesmo, pelo que as pessoas têm de vivência. Então, tem introduzido um pouco de conteúdo para poder tentar fazer com que as crianças aprendam sobre educação financeira, mas ainda é um embriãozinho. Eu vi um comentário agora há pouco da Psiane, acho que é isso mesmo que é o nome. Se não for, me corrija, viu? É Piacine, na verdade, falando que pena que ela não tem dinheiro para contratar um mentor para poder ajudar com o dinheiro que ela não tem. Será que, na verdade, ela não tem realmente recurso? Será que, na verdade, o problema não é nem a questão de não ter, mas a má gestão? Porque a má gestão faz com que o dinheiro escape. É como se fosse uma caixa d'água com furos. Você não sabe de onde que está vazando água. Então, eu garanto para você, Pisciane, se houver uma organização, uma melhor estruturação das finanças, com certeza absoluta, você vai ter dinheiro não só para poder pagar um mentor para poder fazer essa estruturação, como também para poder alcançar a sua prosperidade financeira. E por mais que a gente pense, né? Porque também existem várias pessoas que não valorizam. Não é que não valoriza, né? Mas assim, não tem uma cultura de dizer que é necessário aí, e nesse momento tão necessário, o psicólogo, né? E aí eu trago, se não tem, assim, você não prioriza, você busca meios para ter sua saúde mental, né? Vai estudar, vai ler, né? Vai trazer aí os recursos. Por exemplo, essa maratona que eu estou fazendo aí do autocuidado mesmo, eu falo, dou várias brechas de autocuidado e no sentido assim, da pessoa se autocuidar, da pessoa perceber as suas verdadeiras necessidades e a partir daí tentar melhorar, né? Hoje ela pode até não ter condições de ter um mentor, mas quem sabe depois, e só em ela ter consciência que existe um profissional que pode ajudar, já é um grande passo, e ler mais sobre isso, entender, né?
por exemplo, uma live de hoje já é um Sim. grande conhecimento para ela, porque para mim, inclusive, quando a gente se reuniu e a gente conversou várias coisas, eu fiquei assim, abriu várias coisas para mim. Eu, como profissional de psicologia, e falando dos meus casos e tudo, eu falei, pô, que ótimo que existe já uma pessoa E aí no uma coisa, mercado que ajuda, direciona, né, de uma forma. isso é e assim, hoje, principalmente com essa questão da pandemia, inúmeros profissionais têm oferecido. Se ela acompanhar, eu recomendo entrar no meu Instagram, que é o Saiu Equilibrada. Eu posto vídeos praticamente Eu vi diariamente várias coisas, com dicas. Então, na verdade, tem muitas várias dicas. orientações que já contribuem para que a pessoa comece a caminhar. Eu falo sobre essa questão da educação financeira. Eu, por exemplo, no início da minha vida, eu não tinha tanto acesso a essas informações e também eu gastei 18 anos para poder atingir esse equilíbrio. Com essa questão da pandemia, nós temos muitas informações disponíveis. Não é que a pessoa não vai prosperar porque ela não tem um mentor. O mentor, ele vai fazer com que a pessoa ela consiga prosperar mais rápido. Mas nada impede, por exemplo, dela ir pegando as orientações e às vezes com um ano e meio, 2 anos, ela também atinja isso. Na verdade, a função do mentor, a função do tutor, de um orientador, é fazer com que a gente consiga resultados mais rápidos. Mas eu tenho, por exemplo, eu até te convido aí no meu Instagram, lá tem muita informação, tem muito conteúdo, e se você for seguindo de pouquinho em pouquinho, você vai chegar lá. Pode não chegar com a mesma rapidez do que tendo uma mentoria, uma tutoria, mas você vai conseguir chegar, eu te garanto. É, com certeza. A pandemia trouxe vários, esses cursos aí, eu fiz Nossa, milhares, a gente fica até meio vários cursos, confuso. várias lives, trazendo vários conhecimentos, agregando muito, muito, muito. É só querer, é só ter o autoconhecimento, né, de entender que existe ali, poxa, vira e volta, eu estou endividado, vira e volta, meu dinheiro. Porque muitas vezes a pessoa não se autorresponsabiliza, que a gente até falou sobre isso, Exatamente. e aí coloca a culpa no outro, coloca a culpa no governo, coloca a É o meu culpa no patrão que não aumenta o chefe, meu coloca a culpa no salário. emprego. E não se autorresponsabiliza no sentido assim, pô, e eu, como é que tá o meu comportamento? Como é que eu tô gastando esse dinheiro? Será que eu tô Exatamente. Fazer fazendo de uma uma forma que autoanálise ela é me dê um fundamental. retorno? Como você falou, né? Com certeza absoluta. Se autoanalisar, conhecer como é que tá indo, né? Esse dinheiro, como é que está caminhando esse dinheiro? Até Seria porque, gente, uma grande sim, e eu oportunidade aí. falo o que acontece. Inclusive, é uma orientação que eu passo para vários, né, para os meus coaches. Já falei no meu Instagram muito sobre isso. Você já parou para pensar quanto que custa a sua hora de trabalho? Quantos reais eu tô recebendo por cada hora que eu tô ali me autônomo também, você consegue fazer essa mesma conta. Se você calcular quanto que custa a sua hora de trabalho, você vai ter quando for fazer compras de quantas horas da sua vida que você está dedicando para aquele item, por exemplo. Se a pessoa ela vai comprar uma bolsa que custa, não sei, talvez R$ 500, eu precisei dedicar para fazer aquela compra, por exemplo. Oh, você não me ouviu? Tá conseguindo Agora me eu ver? tô. Não Não ouviu? vi, O que que não. eu falei? Eu Pronto. tô aqui falando e falando e falando e ninguém tá ouvindo, né? O que que eu falei? Experimente calcular quanto que custa a sua hora de trabalho. A sua hora de trabalho foi uma hora de vida que você cedeu para poder receber em troca uma remuneração. Se você fizer essa conta e tiver a consciência do quanto de vida custa cada hora sua de trabalho, quando você for fazer uma aquisição, por exemplo, quando você for comprar uma bolsa, ou às vezes for ter um instinto consumista, se você fizer essa conta, por exemplo, estou comprando uma bolsa de R$ 500, quantas horas da minha vida eu precisei dedicar trabalhando para comprar aquela bolsa? Porque eu estou entregando é a minha vida, porque eu trabalhei durante aquele tempo, então cada hora é vida. E a vida da gente, eu não tem como eu comprar no supermercado. O tempo que eu dediquei para poder fazer, eu não tenho como comprar. A bolsa, sim, eu consigo comprar. Então, o tempo e a nossa vida são itens que não tem valor, é imensurável o valor. Então, na hora que você começa a colocar nessa escala de valor, a tendência é que você compre aquilo que realmente você precisa.
Porque se eu for gastar com coisas desnecessárias, eu estou queimando a minha vida fazendo aquela aquisição. Então, isso é uma reflexão muito poderosa para que você não tenha instintos consumistas, para que você não compre coisas que vão dificultar ao seu equilíbrio financeiro. É, muito bom. Agora teve uma pessoa que comentou aí, tá sumindo Aí eu pra mim consegui todo. ver aqui. Você fala Tá a aparecendo pra Raide, né? você? A Raide Félix, ela fez aqui. Concordo que a educadora, quando diz que a grade curricular da educação básica contempla, mas realmente já prepara o profissional para trabalhar. Mas realmente já prepara. Ah, ela diz que prepara. Que bom que na sua cidade existe essa preparação. Eu tive contato com a professora dos meus filhos, ele estuda, né? O meu filho mais velho estuda numa escola particular na verdade, ela não teve essa preparação, essa educação. Então, ela vai pelo conhecimento que ela tem, mas que importante que os professores estão tendo pelo menos essa orientação inicial. O meu filho, ele tem educação financeira desde o primeiro ano. Hoje ele tem 4 anos já que ele está na escola, ele está no quarto ano, e eu vejo o quanto é importante você começar desde pequena essa educação. Se a criança desde pequena começa a ter uma melhor relação com o dinheiro, ela tem muito mais chances de se tornar um profissional, né, uma pessoa adulta equilibrada financeiramente. Quantos adolescentes entram na faculdade e assim que entram já estão endividados? Porque assim que ele entra na faculdade, ele abre, por exemplo, uma conta universitária. Não, ela digitou Ah, errado, não, não prepara. É isso, eu ia perguntar qual é eu a ia falar, cidade mas a dela. faculdade está muito avançada. Aí, tá vendo, Raide? O que que acontece? Infelizmente não existe. Existe uma intenção muito boa do governo e uma preocupação, porque claro que ele conhece as estatísticas, ele vê o quanto a população brasileira está endividada, e ela está endividada, gente, não é por falta de recurso, é pela má gestão do recurso. Por isso a educação desde pequena é importante. Eu, por exemplo, eu não tive educação financeira nem na faculdade, nem na pós-graduação, muito menos na escola. Quando eu tive uma aula na época da escola que chamava Educação para o Trabalho. Sabe o que eu aprendia nessa aula? Eu aprendia digitação e a trabalhar com madeira, a ser uma artesã. Essa foi a educação para o trabalho que eu recebi na época na escola pública onde eu estudei. Então é importantíssimo que isso comece desde pequeno. Eu até trouxe, não sei se a gente vai ter tempo para poder conversar sobre isso, algumas dicas para quem é pai, para quem é mãe, para começar a trabalhar com as crianças. Então vamos ver se vai dar tempo na live. Se der tempo, eu vou dar uma palhinha sobre isso, porque eu acho que é importante. Deixa eu ver. Mas vamos seguindo, Bora qualquer ver coisa a gente aqui. volta a falar disso no final. Ela falou que ela é professora e que Ensina no ela tato, aprendeu no tato com as exatamente. É experiências dela por feeling. pessoais. Só que o que acontece? Eu acho fundamental, sabe? Eu acho lindo as professoras trabalharem por feeling, mas vocês concordam comigo que a gente teria muito mais assertividade em conseguir educar as crianças se vocês recebessem o preparo? Se tivesse, por exemplo, um educador financeiro como eu, que fosse lá dentro da escola e palestrasse por um dia para que vocês conseguissem ter mais ferramentas para poder trabalhar com as crianças, mais dinâmicas, sabe? Mais trabalhos lúdicos que vocês conseguissem implantar, por exemplo, porque crianças a partir de 5, de 4 anos, você já consegue educá-las em relação às finanças. Com pequenas ações, você vai implantando uma melhor relação com o dinheiro, sabe? Ensinar as crianças a economizar, a entender que o dinheiro não dá em árvore, que na verdade você tem que conquistar aquele dinheiro, que na verdade você troca a tua mão de obra, né, o teu trabalho, o teu serviço pelo dinheiro. Então você consegue implantar isso nas crianças. Porque hoje em dia a criança acha, de um modo geral, que assim, quando não tem dinheiro, fala assim, pai, pega o cartão, passa o cartão. E o cartão fosse uma fonte inesgotável de dinheiro. E na verdade não é mesmo? Justamente, É. justamente. E aqui em casa, meu esposo, ele gosta muito desse tema, e aí ele lê muito sobre isso, e ele que está fazendo a educação financeira de minha filha, ela Atenção. tem 8 anos. E aí eu vejo ele, ele dando a mesadinha dela, você até falou que seria melhor, né, A como você falou, de semanada. dar por Na semana, eu verdade, até o que falei com ele. acontece? Eu até coloquei isso aqui porque quando você dá semanada ou mesada, você está dando dinheiro.
Se você está dando dinheiro, você condiciona a criança, dependendo do nível dela, da idade, você condiciona que dinheiro é ganhado. E dinheiro não é ganhado, dinheiro é conquistado. Então, você pode sim, às vezes, dar um recurso fixo para ela, falando assim: olha, você está arrumando a cama, você está fazendo algumas tarefas aqui dentro de casa, então por isso você merece. É importante você explicar o porquê que você está dando aquele recurso para a criança, para ela não achar que é ganhado. Porque se é ganhado, ela não vai ter o apreço por aquilo. Ela vai acabar gastando de maneira desnecessária. Na verdade, ela vai achar que ganhou. Ah, eu ganhei, que bom. Só que na vida adulta a gente não ganha, a gente tem que conquistar, a gente tem que batalhar por aquele recurso. Então você acaba implantando uma crença de que o dinheiro vem fácil. Então é importante, por exemplo, às vezes você comissionar a criança. Por exemplo, a tua criança, você falou que está com quantos anos? 8? 8, pois é, o meu menino está Oito. com 9. O que que acontece? Se você comissiona a criança, comissiona mesmo. Você paga uma premiação a cada tarefa que ele desenvolve em casa, ele vai entender que ele precisa fazer algo para poder receber o dinheiro em troca. Uma outra coisa, substitua o cofrinho, gente. Se tem cofrinho em casa, vocês estão ensinando a criança a economizar, a partir de 4 anos, 3 anos, você já consegue implantar isso por pote transparente. É uma coisa simples, básica, mas a criança ela vê que o dinheiro está crescendo ali dentro a partir do momento que ela está A economizando. Se a referência. criança coloca o dinheiro dentro de um cofrinho de louça, que é lindo, gente, ela não está vendo o dinheiro. E a criança ela aprende muito pelo visual. Então, se você troca, por exemplo, por Visual. um pote transparente, toda vez você vai lá e coloca a nota, coloca a moedinha naquele pote transparente, você começa a educar que o ato de economizar faz com que aquilo ali aumente de tamanho, com que aquilo ali cresça. Então, você já está implantando uma crença de prosperidade do teu filho, tá vendo? Uma dica simples, mas que faz toda a diferença. Com certeza. Me fale mais, porque você disse, Cláudia, eu vou tentar trazer, né, sobre o autocuidado, dicas, né, de como a pessoa pode cuidar desse dinheiro, né, já que quem não puder contratar você, que seria o ideal, A gente entende que a pessoa ela vai mas conseguir mais algumas... rápido, mas ela consegue de outras maneiras também, gente. Conteúdo tem aí disponível, conteúdo de qualidade. Então, na verdade, isso não é desculpa. Não utiliza isso como desculpa para que não haja prosperidade no teu lar, viu? Então, vamos lá. Dicas, gente. Primeira dica, na verdade, a vida financeira de uma pessoa, ela vem da base. E a base, ela diz respeito a uma organização. A organização financeira, ela vem, precisa cuidar do orçamento. Assim como eu cuido de uma plantinha dentro da minha casa e eu tenho que regar a plantinha, às vezes cortar as folhinhas que não estão bem, eu preciso cuidar do meu orçamento familiar. Na verdade, o orçamento familiar você precisa organizar. Essa organização diz respeito a você ter um controle de tudo que você está gastando. Gente, esse controle você consegue fazer dedicando 5 minutos por dia. Então não adianta dizer que você não tem 5 minutos do seu dia para você investir na sua prosperidade financeira. Por quê? Um exercício diário que vocês podem fazer é todos os dias, no final do dia, uma das últimas tarefas é abrir uma planilha de Excel. Se você não gosta de Excel, você vai abrir um caderno. Quem não tem um caderno? Tem pessoas que são adeptas, né? De um caderno, de um papel. Ok, você vai fazer o seu controle. Todos os seus gastos, você vai anotar para onde que está indo cada um dos recursos que você tem, e você vai fazendo isso diariamente. E no final do mês, você vai fazer o fechamento das suas despesas. A partir do momento que você fizer essa organização, você vai ter noção de quanto entra e de quanto sai. A partir do momento que você tiver noção de quanto entra, né, tiver uma noção mais real do raio-x familiar, do que entra e do que sai, você consegue fazer planejamento. O que consiste o planejamento? O planejamento diz respeito a você traçar metas de acordo com os seus sonhos, de acordo com os seus objetivos. Por quê? Você vai ver, quando você fizer o raio-x, para onde está indo o seu recurso. Se você é uma pessoa que está no vermelho, você sabe que existe um gargalo ali que você precisa trabalhar. Existem, né? E não existe outra maneira. Você tem duas formas de você sair, por exemplo, do vermelho. Ou você vai trabalhar reduzindo gastos de uma maneira consciente, de uma maneira equilibrada. Não tô querendo dizer que tem que cortar tudo, não, gente, porque senão a gente não vive, né? A gente vai ficar infeliz se cortar tudo. Então é tudo de maneira equilibrada e de maneira constante. Então você vai dando um passinho de cada vez. Você vai fazer a troca, né? Fazer a catalogação direitinho, definir o planejamento, definir as suas metas. Você vai ver opções, por exemplo. Uma tabelinha muito simples que vocês podem usar é a tabelinha do eliminar,
a tabelinha do substituir e a tabelinha do reduzir. Se você tem os seus gastos mensais e você consegue definir assim, ó, isso aqui eu posso cortar, isso aqui não dá para eu tirar que não vai fazer tanta falta. Às vezes você pode substituir marcas, tem coisa que não tem como substituir, gente. Por exemplo, quem fornece energia elétrica para minha casa não tem como eu substituir. Mas eu posso sim ter ações dentro da minha casa que vão fazer com que eu economize um pouco. Então a energia elétrica vai entrar lá na coluna do diminuir, porque você pode definir uma meta. Por exemplo, todo mês nós vamos diminuir 5% da minha luz, 10% da luz. E aí você vai ter a consciência. E é importantíssimo, gente. Se você é um chefe de família ou uma chefe de família, você precisa do comprometimento de todos. Porque existem objetivos e sonhos que são sonhos individuais, mas existem sonhos e objetivos que são da família como um todo. Como, por exemplo, fazer uma viagem. Então, você pode definir, por exemplo, vamos viajar juntos em 2021 e para isso a gente vai ter que fazer um planejamento com controle financeiro, para que nós tenhamos mais recurso e eu consiga pagar, por exemplo, a minha viagem até lá. Então, se você tem um planejamento e faz esse controle, você consegue, por exemplo, viajar sem se endividar, porque você vai conseguir talvez pagar a sua viagem antes de ir e vai precisar levar, às vezes, um pouco de recurso, mas você já vai ter essa estrutura. Então, definir sonhos, como eu falei, é primordial. Fazer uma organização e um planejamento das finanças. Uma outra dica importantíssima que eu acho que todas as pessoas têm que adotar em sua vida, que inclusive foi extraída de um livro, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, que é se pagar primeiro. Nós não trabalhamos o mês inteiro, muito, nos dedicamos com compromisso para a gente poder ter a remuneração da gente? A gente não nasceu para poder pagar boleto, simplesmente, para poder viver ali no limiar. Então, é importantíssimo que a gente tenha consciência de que uma vez que eu trabalhei, eu preciso tirar a minha remuneração, que é justamente para realizar os meus sonhos, os meus projetos, ou até mesmo para investir, primeiro. Então, eu tenho que me pagar primeiro. Isso é uma premissa básica das pessoas de sucesso, se pagar primeiro. Então, a pessoa ela precisa separar uma quantia. Não importa, gente. Se você, por exemplo, você não tem esse hábito, você fala, mas não está sobrando dinheiro na minha casa. Se não está sobrando, como é que eu vou me pagar primeiro? O que a pessoa ela pode fazer? Ela adota o padrão 5% esse mês. Se a pessoa ela ganha, por exemplo, um salário mínimo, 5% de R$ 1.000, por exemplo, quanto é? 50 reais. Você consegue deixar de comer uma pizza ou alguma coisa e fazer, às vezes, uma economia de 50. Separa os 50 primeiro e depois você vai trabalhar com os outros 95% da sua remuneração, a quitação das dívidas e o seu planejamento familiar. Então, a adoção desse método de se pagar primeiro é muito importante para que a pessoa instaure um padrão de realmente ter uma prosperidade financeira em casa, tá? Então, essa é uma outra dica. Então, planejamento, organização, ter essa questão do se pagar primeiro. E a gente precisa cuidar dos gastos, gente, diariamente. É como, por exemplo, se você for ver, se eu vou para academia e eu pago um plano, não tenho hábito de malhar, eu pago um plano de academia e falo assim, vou 3 vezes na semana. Vocês acham que vocês vão? Você como psicóloga, você consegue me dizer, você acha que a pessoa que fala que vai 3 vezes na semana na academia, ela vai 3 vezes na semana? Ou ela tem uma tendência de ir menos vezes porque ela fala assim, não, hoje eu não vou, eu vou ir amanhã. Aí amanhã acontece um outro imprevisto, nossa, não fui. Quando ela viu, ela foi na academia uma vez na semana. A organização e o planejamento dos nossos gastos acontecem da mesma maneira. Você precisa fazer diariamente, porque se você faz diariamente, você não corre o risco de deixar de fazer e de negligenciar algo que é muito importante. Então, estabeleça a rotina de diariamente fazer pelo menos 5 minutinhos a listagem de tudo que eu gastei hoje e tudo mais, para que você não tenha surpresas no final do mês. Tá? Então, essa é uma orientação importante. Tem dívida, gente? Faça um planejamento. Se a pessoa está com dívida, necessariamente não significa que a primeira coisa que ela tem que fazer é pagar as dívidas. Tem ocasiões que você não vai tratar a dívida primeiro. Você vai estruturar suas finanças, se organizar. Uma vez que eu estou organizada, porque não adianta nada eu falar assim, eu tenho que pagar a dívida, porque eu não tenho nem de onde tirar para pagar a dívida. Então, você precisa primeiro organizar os gastos, reduzir, talvez encontrar uma segunda fonte de renda, né? Se empreender. Hoje em dia o país tem muitas pessoas que empreendem, trabalham em 2 empregos e conseguem inovar para ter uma fonte de renda maior. Então, a pessoa, às vezes, ela precisa se estruturar financeiramente para que depois ela negocie, talvez, uma dívida que ela tem. Então, necessariamente, quitar a dívida não é o primeiro passo. O primeiro passo é estruturar,
organizar, fazer o raio-x financeiro para que você faça um planejamento. Aí nesse planejamento, aí sim inclui o pagamento da dívida ou pelo menos uma negociação, porque se eu conseguir juntar às vezes um determinado recurso, eu posso ir lá e negociar a isenção de muitos juros, porque as dívidas a gente sabe que os juros são exponenciais, né? Então a pessoa ela consegue às vezes ela reduzir muito os juros se ela tiver às vezes um montante. Então, por isso que o planejador financeiro ele ajuda nessa condução, porque ele estrutura as finanças e faz um planejamento de uma forma inteligente para conseguir quitar as dívidas e a pessoa ela conseguir avançar, chegando ao ponto de conseguir investir, tá? Uma coisa importante é focar na temporariedade também. Não, a pessoa ela está endividada, não significa que isso é uma coisa que vai ser permanente na vida dela. Então, uma redução de gastos, fazer às vezes algumas pequenas concessões, definir alguns limites, isso é temporário. E a pessoa ela tem que ter a consciência de que isso é para um bem maior. Isso significa que daqui a pouco ela vai conseguir atingir a prosperidade. Então é um empenho, é uma dedicação. Ninguém aparece com a barriga de tanquinho do dia para a noite. Ela precisou se empenhar, ela precisou se estruturar para que ela conseguisse atingir aquele objetivo. Assim é com as finanças também. Então é importante a pessoa ela ter paciência. Eu sei que a gente sofre muito de ansiedade no mundo em que vivemos atualmente. Então a pessoa ela precisa entender que é um passo de cada vez para que ela consiga atingir a prosperidade. O mundo Exatamente, mediatista, né? Ela quer, Do media... é pílula para emagrecer, não é mesmo? Mundo... Pílula para as dívidas sumirem. Não, gente. E é em todas as áreas, viu? Porque até no processo psicológico também, que quer que resolva tudo. E não é assim, tem que ser... E cada um tem o seu processo, né? Cada um tem né, a sua medida ali para chegar no objetivo. Possa ser que você chegue primeiro ou eu chegue... Cada um tem o seu tempo e é importante que a pessoa ela entenda que aquilo ali é momentâneo. Aquilo ali não define quem ela é. É apenas o momento que ela está vivendo. Então a pessoa ela precisa ter essa tranquilidade e acreditar no processo. Sabe? É um dia de... É igual gente. É um dia só por hoje. Só por hoje eu não vou comprar. Só por hoje eu vou me educar. Só por hoje eu vou fazer o meu controle financeiro. E vai vivendo um dia de cada vez. Porque uma pessoa daqui 200 dias, por exemplo, daqui 6 meses, 180 dias, a pessoa ela vai conseguir ver frutos que ela, de maneira imediatista, ela não está vendo hoje. Então, a pessoa ela precisa realmente se empenhar um dia por vez. Ela tem que começar dessa maneira. Se a pessoa adotar esse padrão de um dia por vez, ela tem uma tendência muito grande de adotar um hábito e aprimorando esse hábito dia após dia. E às vezes até pegar um gosto muito grande por gestão financeira e se tornar uma educadora, como aconteceu comigo. Não é? Com certeza. E os frutos, quando a gente estava falando, constante, né? Porque muitas vezes a pessoa quer resolver logo e depois cai novamente nas dívidas. Aí não adianta, né? Que seja no processo, mas que o processo seja algo que você possa usufruir por longos e longos tempos. Gente, né? Quem não quer viver uma aposentadoria antes do prazo? Eu não tô vendendo aqui nenhuma promessa que é, sabe, irreal. Eu não tô, né? Na verdade, quando a pessoa ela consegue fazer uma boa gestão financeira e ela chega ao ponto de ter a consciência, né, sobre o papel do dinheiro na vida dela, sobre como utilizar o dinheiro de maneira inteligente para que ela tenha prosperidade, a gente indo um pouquinho adiante nessa questão das finanças, a pessoa ela consegue fazer com que o dinheiro trabalhe para ela através dos juros compostos. Quem vive de dívidas, os juros compostos está inserido na vida dela de maneira negativa. Na verdade, quando a pessoa está endividada, os juros compostos estão ali, corroendo a vida dela. E existe uma outra linha. Quando você consegue virar a chave e passar de um endividado para uma pessoa investidora, ela vai conseguir fazer com que a máquina dos juros compostos trabalhe para ela. Existem inúmeras possibilidades que permitam que, na verdade, o dinheiro trabalhe para você. Hoje tem, por exemplo, investimentos como fundo imobiliário que você recebe aluguel todos os meses. Então, a pessoa, quando ela consegue virar a chave para a prosperidade financeira, a questão do enriquecimento, como eu falei no início, é apenas uma consequência. Ela vai chegar. E a pessoa, eu garanto para você que se a pessoa passar a ter um autocuidado financeiro diário agora,
com certeza, daqui um ano, daqui 2 anos, ela vai ser muito mais próspera do que ela está sendo hoje. E muito mais feliz, muito mais equilibrada, muito menos doente, muito menos estressada, muito menos com problemas, porque na verdade ela vai conseguir ter a prosperidade para ela e vai entrar num looping de abundância. Então ela vai conseguir ser feliz não só para ela, mas como ela vai conseguir contaminar o meio que ela está inserida também. Por isso que eu acho fundamental que a pessoa comece desde já, sabe? Qual que é o melhor tempo, né? Qual que é o melhor momento para a pessoa poder se equilibrar financeiramente? Agora, sabe? Não é ontem, não é amanhã, é o momento agora. É a pessoa ter a autorresponsabilidade e assumir o controle da vida dela. E o quanto antes ela fizer isso, mais saudável emocionalmente ela vai ser. É, com certeza. Com certeza. E acreditar, assim, porque o que eu, assim, por mais que a gente pense que existe aí uma Você viu aqui que maioria, né, de gracinha pessoas. o como ele chama, a Pisciane falando que juros compostos na vida dela virou urticária. É bom ouvir coisas positivas. Eu entendo, né? Que bom que a É, gente de alguma maneira está impactando. ouvir coisas Exatamente. positivas, né? Porque, gente, é possível. Eu não estou vendendo nenhuma promessa milagrosa, não é nenhuma, sabe, nenhuma pílula que vai fazer com que isso aconteça do dia para a noite. Isso se chama disciplina e empenho. Se você se disciplinar e tiver empenho e dedicação dia após dia, você com certeza vai atingir o equilíbrio financeiro, sabe? Vai passar de uma pessoa endividada para uma pessoa que consegue investir, ter um colchãozinho de segurança para não ser pego desprevenido em momentos delicados da vida que a gente sabe que existem a qualquer momento. Então é fundamental mesmo, viu? Autocuidado e disciplina financeira tem tudo a ver. Com certeza. E é justamente isso que eu ia falar, que a gente precisa desse, primeiro dessa autoconsciência, né? De entender como é que eu estou gastando esse dinheiro, né? E depois se responsabilizar e não aceitar, né? Ah, se eu estou gastando com coisas que eu poderia não gastar, ou priorizar outras coisas, eu tenho sonhos, eu tenho metas a cumprir, eu tenho um objetivo para cumprir, e ir atrás disso, né? Independente da situação, porque muitas vezes a gente, porque eu ganho um salário mínimo, e o que é que eu posso fazer? Pelo menos pensar em viver sem insônia, né? Sem angústia, né? Então, viver com uma relação saudável com o dinheiro, né? Vamos viver com, não, não, claro que a riqueza, como você falou, que ninguém está aqui, ninguém é incapacitado de Todos ficar somos rico, capazes. né? Se mudar a mentalidade de todos nós somos capazes, é só querer Exatamente. acreditar, né? Mas pensando, né, que as pessoas muito desanimadas aí, primeiro pensar em ter um relacionamento saudável com esse dinheiro, inicialmente. E depois, por que não investir? Por que não poupar, né? Por que não A empreender, pessoa ela né? precisa, é importante, É como se já que nós estamos passando aí, né, um alento, um incentivo para as pessoas, elas devem fazer um raio-x. Como que é a relação delas com o dinheiro? Se faça essa pergunta, como que eu lido com o dinheiro? Quando chega o meu salário no mês, qual que é a minha relação? Sabe? Eu tenho tendência a comprar de maneira desnecessária, eu sou uma pessoa que segura muito dinheiro. É importante a pessoa ela pensar e fazer uma autorreflexão sobre como ela lida com o dinheiro, até para que ela consiga tentar pensar quais crenças que ela pode ter dentro dela que impedem ela de avançar, de prosperar financeiramente. Então, fazer essa autoanálise, né, ter esse autocuidado consigo é muito importante, né, Cláudia? É importante. Acho que é crucial. E quando você trouxe, Ana, além do autocuidado, né, de entender, do autoconhecimento, essa autorresponsabilidade, porque só você vai ser capaz de mudar, né, de virar Gente, essa nós chave na sua somos vida e mudar, né, o modo de que exata, você nós está somos os vivendo. senhores do nosso destino, sabe? Dói um pouco você pensar assim, tudo que aconteceu na minha vida aconteceu porque eu deixei que isso acontecesse. É pesado a gente pensar isso, né?